Irmãos, eu vou tentar fazer aqui de memória. Eu fiz algumas citações, infelizmente esqueci meu celular em casa, esqueci meus óculos. Tem jeito. Então, vamos tentar. A gente estava falando na semana passada sobre sistemas de governo, né? O tripé da reforma, o tripé econômico, espiritual e político. Falamos sobre como uma nação, que foi os Estados Unidos, se desenvolveu grandemente a partir da mesma pobreza das colônias espanholas e da colônia portuguesa aqui na América do Sul e na América Central, né? E a partir desse mesmo ponto de partida, os Estados Unidos se transformaram no que é, ao passo que as colônias, a colônia portuguesa e as colônias espanholas ficaram marcando passo. Então, vimos a importância desse tripé, né, espiritual, político e econômico, e se tirar uma perna do tripé, a equação não funciona. Não é isso? Então, no tripé político, a gente viu todos os homens são pecadores, e por causa dessa afirmação bem calvinista, né, se tratou de dividir o poder. A gente viu Isaías 33, 22, o único que abarca em suas mãos todo o poder é Deus. Ele é o nosso juiz, o nosso legislador e é o nosso rei. Então, os homens não podem abarcar todos esse poder nas suas mãos, e os calvinistas trataram, então, de pulverizar o poder, de dividir o poder. Vimos que a Suíça é um país profundamente influenciado pelo calvinismo, não tem um presidente, elege 7. É um sistema bem complexo, o da Suíça, e os cantões, os 23 cantões têm bastante autonomia, podem criar as suas próprias leis, são às vezes bem diferentes, né? Quando você muda de um cantão para outro, é uma coisa complexa que você tem que saber o que é determinado lá nesse cantão. E esses 7 presidentes, eles se revezam rotativamente um ano, cada um fica na presidência desse conselho dos presidentes, cada um com atribuições em determinadas áreas, saúde, economia, transportes, etc., né? Educação, cada um fica com uma parte da responsabilidade. Então, vimos a frase de Lord Acton que o poder corrompe e o poder absoluto tende a corromper de forma absoluta, né? Por isso que os sistemas presbiterianos são sempre sistemas, como nós dizemos, conciliares. O que significa isso? Que nós não colocamos um homem só na liderança de qualquer coisa, são sempre grupos de homens, não é? São sempre concílios, né? Então, esse é o sistema político da Suíça. E vimos também que, nesse sistema, eles colocaram cada poder em uma cidade diferente. Hoje, o poder executivo e o legislativo ficam numa cidade e o poder judiciário fica em outra, Berna e Lausanne, né? Então, 2 cidades diferentes, para quê? Para que eles não se tornem amigos, né? Aquele compadrio que se tem entre um e outro, ou seja, reuniões entre poderes diferentes, né? Essa fluidez com que uma pessoa, um deputado eleito para ser parte do legislativo, passa para o executivo e depois volta para o legislativo, essas coisas não existem, eles são poderes estanques. Ou seja, se você foi eleito para o legislativo, se for convidado para o executivo para ser secretário ou ministro, você tem que abdicar do seu mandato, você tem que abrir mão, renunciar ao seu mandato como deputado, e você não volta mais, uma vez que você foi para o executivo, você não volta mais para o legislativo. Então, a gente vê essa divisão muito, muito clara, muito nítida entre os poderes, e não essa fluidez, né? E esse compadrio que nós vemos aqui no nosso país. Então, assim, essas questões, elas têm que ser assim, muito, muito rígidas, e há uma intransigência nesses princípios, eles não são negociáveis, né? E aqui nós temos, então,
definição de democracia. A gente diz que democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Mas o segundo presidente, como nós vimos na semana passada, ele disse que a Constituição americana ela só funciona para um povo moral, né? Ela não vai ser eficaz para um povo que tem padrões morais instáveis, digamos assim, mutáveis, né? Então, a gente tem esse padrão moral do povo americano, principalmente na época, a gente tem esse padrão dos 10 mandamentos. E é interessante, o Francis Schaeffer, eu não me lembro se foi no Manifesto Cristão ou no Verdadeira Espiritualidade, já não me lembro os livros, né? Década de 70, falando da decadência do mundo ocidental, uma das coisas que ele fala é exatamente o mundo começou a abdicar, o mundo ocidental começou a abdicar desse padrão moral muito claro. Então ele cita, por exemplo, a Suprema Corte da Suíça, que ele morava na Suíça, e ele visitou a Suprema Corte, e lá no salão onde eles faziam julgamentos, tinha um quadro dos juízes da Suprema Corte julgando, e acima deles, os 10 mandamentos. Se você for ao antigo Senado, hoje é a Faculdade de Direito, eu não me lembro se é o Senado ou se é onde era o tribunal, que agora é o Museu da Marinha, não me lembro, Natan que me falou isso, nas cadeiras você tem os 10 mandamentos. Hoje em dia, seria um pecado capital, né? Fazer essas coisas, falam do Estado laico, como se fosse um Estado antirreligioso ou um Estado ateu, né? A laicidade do Estado foi proposta pelos protestantes, mas em que sentido? Que o Estado não iria favorecer nenhuma denominação, né? O Estado não é presbiteriano, nem batista, nem metodista. Isso significava para eles originalmente o que é Estado laico, né? Então, ele não teria uma religião oficial, é só isso. Mas não significa que os princípios bíblicos teriam que ser postos de lado, jogados fora, né? Então, a chamada democracia, ela é simplesmente um veículo, ela não é um fim em si. Ela é um alvo, ela é digamos assim, é um mecanismo para que nós atinjamos um fim. E eu creio que o fim básico é a liberdade, né? É a execução pelo Estado daquilo que são os deveres básicos, segundo a Escritura Sagrada, que é providenciar para que haja no país um ambiente de segurança, um ambiente de paz, onde nós possamos viver as nossas vidas em paz, realizar os nossos negócios em paz e com liberdade. Basicamente essa é a função do Estado, né? Executar a justiça. Então, o Ronald Reagan ele fala sobre isso, né? E o Ronald Reagan ele falou uma coisa muito interessante. O Estado existe para nos proteger uns dos outros. Ou seja, o meu direito de estender a mão acaba onde começa o nariz de vocês, né? Digamos assim. É o princípio da não agressão, o princípio basilar, né? O princípio da proteção à vida, à propriedade e à liberdade. E ele diz, a partir do momento em que o Estado começa a querer nos proteger de nós mesmos, aí ele se torna um Estado totalitário, não é? O que significa me proteger de mim mesmo? Quem pode me dar um exemplo? Não, dirigir alcoolizado, você está se protegendo uns dos outros. A proibição do comércio do álcool 70. Em que sentido você acha que isso é? Eles usam como justificativa que não, é muito inflamável, é perigoso a população, nem tudo isso, mas uma coisa que a gente ia usar não tem como limpar as coisas. Líquido e gel. Aham. Aham. Uhum. O imposto do pecado. Qual é o imposto do pecado? Uhum. Exatamente. Uhum. Obrigatoriedade de usar capacete na moto, de usar cinto de segurança, não é? Isso é tudo proteger você de si mesmo. Proibição de nas escolas comer comida gordurosa, coisas assim, né? Então,
apostar. Essa é uma coisa polêmica, né? Mas se nós formos realmente coerentes com a Escritura Sagrada, é a proibição das apostas, não é? É proteger você de si mesmo. Ah, mas isso arruína muitas famílias, né? Então tem uns poucos viciados e a população toda, né, paga pelos poucos viciados. Ou seja, você tem o direito de se destruir, digamos assim. Esse aqui é um direito bíblico. O livro do Apocalipse tem um versículo muito interessante. Continue o justo praticando a justiça, continue o puro se purificando e o ímpio se sujando, né? Então, você quer seguir esse caminho? Você vai seguir. Agora, essa coisa muito importante. Eu já falei aqui sobre descriminalização das drogas, né? Que, sob esse princípio, até as drogas deveriam ser descriminalizadas. Eu comparei isso com a lei seca americana. Todo mundo lembra? Ou alguém não lembra? Alguém não lembra? Todo mundo lembra. Então, tudo bem. Então, a gente vê o fenômeno da lei seca, a lei seca criando o fenômeno do gangsterismo americano, não é? Então, sob certas circunstâncias, o Brasil hoje não poderia fazer isso, né? Por quê? Porque a legislação brasileira é totalmente errada, incoerente, não é? E a gente vê, eu já vi isso muito no jornal, uma pessoa que se vicia e depois fica reclamando que o Estado não dá condições a ela de sair do vício. Ué, por que o Estado, você perguntou ao Estado se deveria se viciar, agora por que você procura o Estado para largar o vício? Por que o Estado tem a obrigação de te dar apoio para você largar o vício? Então, é aquele princípio de você é um adulto e você é inteiramente responsável pelos seus atos. É o princípio da semeadura e da colheita. Você é livre para semear. Você pode semear o que você quiser, mas a colheita é de acordo com o que você semeia. E é aquela mentalidade que eu falei, né, que a gente deve ter, a mentalidade da colheita. A mentalidade em termos atuais, né, do momento em que a fatura chega. A fatura vai chegar e você tem que estar preparado para pagar a fatura, não é isso? E aí, quando chega a hora de pagar a fatura, você quer dividir a fatura com aquelas pessoas. Então, por exemplo, o SUS, que todo mundo paga, né? E grande parte daquilo é despendido em despesas decorrentes de comportamentos imorais. Você quer abortar e agora você vai para o SUS para você abortar, pagar aborto. Você quer fazer uma mudança de sexo e você vai para o SUS para fazer mudança de sexo. Não é isso? Então, assim, por que eu tenho que pagar algo pelo qual eu não concordo? Eu vivo uma vida correta, né? Não demando essas despesas, mas agora eu tenho que pagar pelas despesas que outros demandam, por causa de sua vida imoral, né? Então, assim, deveria mudar muito a lei para que essas coisas aconteçam, né? As drogas e a bebida, tudo bem. Agora, se a pessoa comete um delito sob o efeito de drogas ou de álcool, a lei deveria ser muito rigorosa com ela. Mas existem países em que isso é atenuante. Que coisa interessante, né? Ah, eu cometi isso sob efeito de drogas. Então, atenua. Eu não estava no meu pleno juízo. Mas, ao consumir, você sabe do risco que você corre de mudar o seu comportamento, de se tornar violento, de cometer atos inconsequentes. Não é? Sob efeito de drogas, eu pensei que podia voar, me joguei do segundo andar da minha casa, caí e me quebrei todo. Ah, agora o Estado tem que pagar isso. Né? Pagar minha cirurgia, pagar minha estadia no hospital, minha internação, etc. Então, já falamos sobre essas coisas todas, né? Agora, eu queria só, à guisa de introdução, imaginar, já falamos sobre isso também, mas tem gente nova, algumas concepções, né? Você tem aqui as várias áreas da nossa vida. A gente tem, por exemplo, a educação, o lazer, o esporte, a cultura, a religião, o trabalho, não é isso? A economia, o transporte, a agricultura, a indústria, as diversas áreas da indústria, ok? Então você tem todas essas caixinhas, E a concepção muito básica é que o Estado
a caixinha do Estado está acima de todas essas outras caixinhas e coordenando tudo isso aqui. É o Estado que quem tem que coordenar a educação, ordenar a saúde, a cultura, o esporte, o lazer, a indústria, o comércio, a agricultura, a infraestrutura, a aviação, a marinha, o subsolo, a mineração, todas essas coisas, o Estado acima delas. Isso. Controlar, orientar, regular, todas essas coisas. Não é isso? Então você tem... O que é isso, irmãos? Essa é a mentalidade básica do povo brasileiro. A gente sempre tem, o Estado tem que interferir, o Estado tem que atuar. Cadê o Estado? Não é isso? Hã? Isso, onde está o Estado que não vê isso? Então, o Estado tem que regular as nossas relações de trabalho, a carteira de trabalho, a consolidação das leis do trabalho. O Estado tem que regular todas essas coisas, não é isso? Isso é uma mentalidade totalitária. Isso é uma mentalidade de totalitarismo. O Estado abarcando todas as áreas, abrangendo todas as áreas da experiência humana. Isso é antibíblico, profundamente antibíblico, não é? Então, tem uma frase, né? Tudo pelo Estado, tudo por meio do Estado, tudo dentro do Estado, tudo no Estado e nada fora do Estado. Nada fora do Estado, não é? Quem disse essa frase? Ouviram a Edna? Shiramal Setung? Alguém além da Edna? Mussolini. Benito Mussolini. Não é isso? Benito Mussolini. Um grande admirador de Mussolini foi um homem que hoje é admirado pela esquerda, Getúlio Vargas, né? Que criou a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que criou ministérios como Ministério da Educação e Cultura, né? E que pensava igual. Uma curiosidade, quem gosta de fazer turismo, quem vai lá na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, antes de ser Estado do Rio, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né? Era o Distrito Federal. E a Câmara dos Deputados do Estado era a Câmara dos Deputados da capital, eram os deputados federais. E se você for ali na calçada, você vai ver uns postes, já decrépitos, bem mal conservados. Alguém já viu aqueles postes que tem ali na frente? Além do Celso? Quem mais já viu? Luan? Também já viu? Qual é a característica daqueles postes? Tem um fácil em cada um deles. O que é fácil? Não é fácil com L, não, é fácil. O que é um fácil? Quem pode me dizer? Sabe, Natan? Assim, o Império Romano, né? São várias varas, é um feixe de varas unidos por um laço, uma corda que dá um laço. É o símbolo que o Benito Mussolini usou para o fascismo, de onde vem a palavra fascismo, fácil. É como se fosse o povo unido, né? Obrigado. É o fácil, foi presente do Benito Mussolini para o Getúlio Vargas. Está lá na frente da Assembleia Legislativa. Ou seja, era um Estado fascista. Certo? Hoje em dia falam muito de fascismo, e acusam a direita de ser fascista. Né? E aqui a gente precisa definir o que seria direita e esquerda. A gente tem a denominação original lá na Revolução Francesa, mas vamos tentar definir em outros termos. Minha definição aqui, certo? Quando a gente fala de direita, a gente está falando de princípios que visam a diminuição do poder do Estado sobre a vida do indivíduo, certo? E esquerda, todos aqueles que visam aumentar a influência do Estado sobre a vida do indivíduo. Por exemplo, o nosso candidato a prefeito, ele já falou
falaram, Maricá tem mais secretaria que a cidade do Rio de Janeiro, ele dizia, eu sou a favor do Estado grande. Então, esquerda, certo? Então, reparem que isso é igual àquilo que o Benito Mussolini defendia. Isso é o que o fascismo defendia. Sim, não sei se é outra roupagem, não. Eu acho que está muito claro. Defender o Estado grande, o Estado interventor na vida de todos nós. Né? O Estado que intervém em todos os aspectos da vida. Ou seja, se você pegar os partidos ditos socialistas, e o que é o socialismo? Vou definir aqui também em termos bem simples. O socialismo seria o aspecto econômico do comunismo, e o comunismo é o aspecto político do socialismo. Certo? Então, à medida em que você vai para a extremidade, você vai ver partidos defendendo cada vez mais essa estatização dos meios de produção, não é isso? É o que defende o socialismo. E a chamada extrema-direita, o que seria? Nessa definição de a direita propõe a diminuição do poder do Estado. Então, a extrema-direita, o que seria? Quem seriam os defensores? Quem seriam os extrema-direita, então? Libertários, certo? O libertarianismo, aquele que tem lá no YouTube, não sei se vocês já viram, o tal do Peter Turguniev, né? Libertarianismo, Ancapso, né? Tem umas coisas muito interessantes lá. E que, de certa forma, se você ver, até na Bíblia você tem um período assim, que é o período dos juízes, em que o Estado praticamente era juízes, inexistente. As tribos tinham todo o poder, igual os cantões suíços. Né? E então a extrema-direita seria exatamente isso, o Estado menor possível ou a ausência dele. A ausência dele, como propõem os libertários, né? E os anarquistas também. Né? Só que tem um anarquismo de esquerda também, né? E tem os chamados anarcocapitalistas, né? Que propõe exatamente um anarquismo com a natureza diferente, né? Não imposto. Então, isso seria a extrema-direita. Então, dentro dessa definição simples, por exemplo, onde você colocaria o comunismo? Lá na extrema-direita, na extrema-esquerda. E onde você colocaria o nazismo e o fascismo? Também lá. Ou seja, quanto mais você propõe um Estado grande, um Estado interventor, mais extrema-esquerda você será. Uma definição simples. Certo? Ok, irmãos? E aqui eu vou citar o nosso... Deixa eu abrir aqui. Está aqui. O nosso catecismo. Está aqui. Para embasar aqui o que a Bíblia diz. Enquanto isso, eu me lembro, não sei se foi o Geisel ou o Figueiredo que falou com os bispos lá da CNBB o seguinte: vocês cuidam das almas e eu cuido dos corpos. Vocês que são Geisel? Foi o Geisel? Vocês cuidam das almas e eu cuido dos corpos. O que vocês acham dessa afirmação? Ou seja, a igreja trata dos aspectos espirituais e o Estado trata dos aspectos materiais. O que vocês acham dessa afirmação? Do cidadão. O erro que muita gente comete é achar que a ditadura tem direito. Exatamente. Os militares não tinham nada de direita, né? Eles eram e ainda hoje são influenciados pelo positivismo, né? E quem me chamou a atenção disso foi o Natan, há muitos anos, que o Geisel era socialista. Ele que criou o maior número de estatais no Brasil, né? Intervencionista, aqueles planos quinquenais. Isso é típico de socialismo, né? Do Estado dirigindo a economia.
Isso é típico de socialismo, né? Se eu soubesse essas coisas há anos, eu teria uma crise de consciência muito grande, porque eu trabalhei aonde? BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, típico de país socialista, né? O Estado dirigindo a economia. Então, a Bíblia mostra um Deus que se recusa a ser colocado numa caixinha. Por isso que nós falamos que a teologia calvinista é a mais, entre aspas, né, mundana de todas. Mundana no sentido de que ela é totalizante. A Bíblia diz que tem algo a Bíblia tem algo a dizer a respeito de todos os aspectos da nossa vida. Ou seja, não é o Estado que tem que estar lá na caixinha de cima, é Deus que tem que estar lá na caixinha de cima. Né? Inclusiva, exatamente. Então, tira a caixinha do Estado lá de cima e coloca do lado de todas as outras. É isso. O Estado não é Deus. O Estado, quando se propõe a fazer isso, ele se propõe a ficar no lugar de Deus. Né? Então, vamos aqui para o catecismo. O Gerardo Voz, comentando o 8º mandamento. Qual é o 8º mandamento? Rápido. Não furtarás. Não furtarás. Certo? Ele diz assim, qual é o alcance geral do 8º mandamento? O alcance geral, e por isso eu digo, irmãos, a análise que o Catecismo Maior de Westminster faz do Decálogo é um dos pontos altos daquilo que nós falamos dos nossos padrões confessionais. Se nós não estudarmos, se nós não tivermos isso na mente, nós não podemos dizer com sinceridade de coração que nós somos reformados. Nós precisamos ter isso na mente. O alcance geral do 8º mandamento é o respeito à santidade da propriedade. A nossa irmã Marina Silva estava propondo como é que é? O Estado confiscar. Isso, certo? Isso é um atentado à propriedade privada. Uhum. Exatamente, isso. O governo vai se apropriar, certo? Então, são coisas que ficam passando, a gente não percebe isso. O confisco da poupança no colo, certo? Todas essas coisas. Não sei, muitos são jovens, não sabem a confusão que deu isso, né? Teve gente que até morreu, se matou, gente que entrou com carro no Palácio do Planalto, né? Então, o alcance geral do 8º mandamento é o respeito à santidade da propriedade, da mesma forma que o 6º mandamento, qual é o 6º? Impõe respeito à santidade da vida, e o 7º impõe respeito à santidade do sexo. Então, santidade do sexo, santidade da vida e santidade da propriedade. A propriedade, ou a riqueza, é criada por Deus e confiada ao homem para o seu uso na glorificação e no serviço a Deus. É, portanto, um compromisso atribuído ao homem e tem que ser respeitado. Segunda pergunta. A Bíblia autoriza a propriedade privada? Sim. A posse da propriedade privada, no estado pecaminoso em que a humanidade existe desde a queda, é necessária para que uma vida possa glorificar e gozar a Deus. A propriedade privada fundamenta-se não na mera invenção ou costume humanos, mas na lei moral de Deus. O 8º mandamento. Está definitivamente autorizada pelo 8º mandamento, não furtarás, o qual só fará sentido se houver por trás dele uma ordenação divina para a propriedade privada. Mesmo fora da Bíblia, a revelação natural ensina a todos os homens que roubar é pecado. Eu lembro sempre do Padre Brown, o Chesterton. Ele foi também um escritor de livros policiais, né? Não sei se todos sabem disso. Ele criou um personagem, é o Padre Brown, e tem uma série de contos, A Inocência do Padre Brown, em que ele descobre um ladrão, e ele está passeando com um ladrão assim, e conversando com o ladrão, e ele diz assim, imagine um planeta onde os rios são de ouro, as árvores dão frutos de rubis e de topázios e de esmeraldas, mesmo lá nesse planeta, vale o mandamento, não furtarás. Né? Então,
A própria revelação natural ensina a todos os homens que roubar é errado. E aí o Gerardo Voz acrescenta: está profundamente equivocado quem hoje pensa que a propriedade privada é maligna. Os males que essas pessoas têm em mente procedem não da propriedade privada em si mesma, mas dos abusos da propriedade privada. Aí a terceira pergunta: à luz da Bíblia, o que devemos pensar do comunismo? Que é o quê? Extrema esquerda. Extrema esquerda. Certo? Segundo a Bíblia ensina, o comunismo é errado a princípio. Não é errado meramente em alguns de seus aspectos ou práticas, ou por causa dos abusos a ele associados. Mas é errado e maligno na sua ideia fundamental. Então, eu falei que, de modo simples, o comunismo é o aspecto político do... O comunismo é o aspecto político do socialismo. E o socialismo é o aspecto econômico do comunismo. Então, junta as duas, né? São conceitos aqui. Então, se pudéssemos imaginar um estado, entre aspas, perfeito de comunismo, em que não houvesse tirania, campos de concentração, polícia secreta, propaganda política, censura de informações, ele ainda seria inerentemente pecaminoso e maligno. Certo? Tem um partido que se chama PSOL. O que significa PSOL? Partido? Ninguém sabe. Ei, gente. Partido Socialismo e o L é o quê? Liberdade. Partido Socialismo e Liberdade. É igual partido, azeite e vinagre. Certo? Não se misturam. Certo? Imagine que se pudesse houver um perfeito Estado, né, onde não houvesse tirania, como de concentração, polícia secreta, propaganda política, censura de informações, ainda assim ele seria inerentemente pecaminoso e maligno. O capitalismo, continua o Voss, pode violar a lei moral de Deus pelos males e abusos a ele vinculados. Vou continuar aqui. O capitalismo pode violar a lei moral de Deus pelos males e abusos a ele vinculados. O comunismo viola a lei moral de Deus por sua própria natureza e ideia fundamental. O princípio do comunismo é a posse coletiva da propriedade imposta pelo Estado. Isso pressupõe que a posse particular do indivíduo é um mal que só pode ser tolerado em pequena escala como uma concessão à natureza humana. Isso é contrário à Bíblia, que ensina que a propriedade privada é um direito dado por Deus. O comunismo procura fundir o indivíduo à massa da humanidade, um outro aspecto, né? Isso envolve o sacrifício do elemento essencial da personalidade do homem, como portador individual da imagem divina e mordomo de Deus, com domínio sobre uma parcela da criação de Deus. O comunismo assume que o indivíduo existe por causa da massa, da sociedade. Mas isso é contrário à palavra de Deus, a qual nos ensina que a sociedade e todas as instituições sociais existem por causa do indivíduo, para que ele possa alcançar o propósito divino da sua vida e assim glorificar a Deus. É o indivíduo que possui uma alma mortal ou imortal, uma consciência e a capacidade para a comunhão com Deus. Essas coisas sobreviverão a este mundo e existem para sempre. Elas é que dão dignidade e valor reais à vida humana. Qualquer sistema que considere o ser humano individual como sem importância e busca amalgamá-lo à massa, supostamente pelo bem-estar da sociedade, é fundamentalmente errado e anticristão. Isso se aplica tanto à propriedade coletiva compulsória quanto às outras subversões da individualidade da personalidade humana. Certo? Então, nós temos aqui, nesse sentido particular, alguns partidos que propõem a implantação do socialismo no Brasil, em maior ou menor grau.
Quem que pode me dizer? Tem um monte de partido com S. Vamos lá. PSB, qual é o nome? PSB? Socialista Brasileiro. PSDB, Partido da Social, que é o socialismo, social-democracia brasileira. PCdoB, PCB, certo? PT, PSOL, PDT, e os menorzinhos, né? Os penduricos, PSTU, PCO, certo? Então, só para citar alguns, ou seja, todos eles propõem, em menor ou maior grau, a estatização dos meios de produção, certo? Em maior ou menor grau, a intervenção do Estado sobre a propriedade privada, certo? Todos eles estão, então, à esquerda. Reparem, uma coisa importante, irmãos, o que ele está dizendo aqui. Esse tipo de mentalidade é anticristão na raiz. Certo? Na raiz. A gente pode falar um monte de coisas aqui, certo? Então, reparem, quando nós falamos de política, nós estamos sendo bíblicos, nós estamos sendo calvinistas, nós estamos sendo reformados. Os 10 mandamentos falam sobre essas questões. O Estado não pode ficar no lugar de Deus. Nós não podemos pensar que os políticos são uma classe de homens à parte, mais santos do que o restante da população. Pelo contrário, já falei aqui que vi um estudo em que o nível de psicopatia é maior em certas profissões, como, por exemplo, cirurgiões e políticos. Não sei se você já reparou que existem alguns exemplos muito claros de gente que parece que não tem vergonha, não sente pudor, não sente aquela coisa que a gente sente quando são pegos cometendo algum delito, né? Eu me lembro já contei aqui de uma está sendo gravado, né? Eu me lembro de uma conhecida minha que, contando a respeito de um fato da infância dela, que ela, no supermercado ou na mercearia lá da cidadezinha do interior, ela furtou uma bala, botou no bolso. E ela disse que, quando ela chegou em casa, aquela bala estava queimando no bolso dela. E ela disse assim para mim, e até hoje, quando eu estou contando isso para você, eu conto sentindo vergonha. Por causa de uma bala. Políticos roubam milhões e bilhões e não sentem vergonha. Não sentem vergonha. Fala, Rosana. Aham, sim. Aham. É uma imposição do Estado sobre você. Ou seja, você não tem liberdade de não votar. Né? Uhum. Uhum. Mas eu queria saber, eu tenho assistido a alguns programas políticos e o que eu vejo assim, no Rio, né, o atual prefeito, ele se defende, dizendo que o fato da violência estar crescente no Rio de Janeiro não é culpa da prefeitura, e sim do Estado. Ou seja, que ele, a prefeitura, ela não possui recursos suficientes para capacitar as polícias para fazer essa defesa do Rio de Janeiro. Aí, o candidato oposicionista já diz que não, que ele vai trazer segurança para a cidade, que ele vai capacitar, que ele vai tentar. Então, a gente, como votante, a gente fica assim, gente, com quem está a verdade? Quem é que vai realmente solucionar um problema que está afetando diretamente muitas famílias, que é a violência? Que são de Rio de Janeiro, tem Maricá, não tanto quanto no Rio de Janeiro, bem maior do que
Então, assim, a pergunta, voltando lá naquela situação que você estava explicando, em relação ao liderança do Estado, né? Então, a gente fala assim, como é que o Estado, qual é a responsabilidade do Estado real para capacitar, no caso, né, botar recursos, capacitar as polícias, dar treinamento, dar armamento, qual é a responsabilidade do Estado e qual é a capacidade, qual é a responsabilidade, no caso, das prefeituras. Né? Agora a gente está se tratando disso, de votação para as prefeituras. Então, eu falei de um princípio básico a respeito da existência do Estado. Qual seria? Prover um ambiente seguro para que nós possamos viver em paz, com liberdade, fazendo os nossos negócios entre nós, assim, com liberdade. Essa é a função básica do Estado. Ou seja, prover a justiça. Não é isso? Eu me lembro de filme preto e branco. Eu tenho uma série de filmes em preto e branco lá em casa, e a gente vê assim, a diferença moral, né, dessa época para a época que nós estamos vivendo. Eu me lembro de um com James Cagney, em que ele... Todo mundo conhece James Cagney, né? Todo mundo sabe quem é, né? Hã? E a história, ele tem uma namorada numa cidade do interior e ele pega o carro e vai, década de 30, para ver a namorada. E ele passa por uma cidade pequena e nessa cidade teve uma pessoa que, tipo, molestou uma criança. Não me lembro muito bem da história, mas assim... E confundem ele com o sujeito e levam ele preso. E quando levam ele preso, a população da cidade vai lá e incendeia a delegacia com ele dentro. Ele tem um cachorrinho bonitinho e ele dentro, né? Se alguém quiser ver, se alguém tiver ainda um DVD player, né, eu posso emprestar. E acontece que tinha uma pessoa filmando toda essa ação. E eles vão identificando as pessoas que fizeram aquilo. O chefe da agência dos Correios, né? O gerente do banco, vão pegando um por um, e eles vão para o banco, vão ser julgados. E uma das coisas que o juiz disse para eles é o seguinte: enquanto você respeita a lei, você é um cidadão e a lei te protege. A partir do momento em que você transgride a lei, você deixa de ser um cidadão e a lei deixa de te proteger e passa a te acusar. Não é? Então, assim, é o dever básico do Estado fazer isso. E é interessante, irmãos, lógico que eu não posso comparar um país gigantesco como o nosso com um país pequenininho como é El Salvador, mas é uma coisa assim digna de nota. Lógico que a nossa imprensa não dá destaque para isso, mas vocês viram, o El Salvador era o país mais violento das Américas, um dos países mais violentos do mundo, dominado por gangues perigosas que iam até para os Estados Unidos. E em pouco tempo, o presidente Bukele tornou El Salvador o país mais seguro das Américas, um dos países mais seguros do mundo. Então, aí acusaram ele de prender dezenas de milhares. E ele, no último discurso agora, me acusam de ter prendido dezenas de milhares, mas, na realidade, eu libertei milhões. Fala. Essa questão do Bukele. Mas o que aconteceu? Não foi uma pessoa, não foi o Bukele. Ele conseguiu eleger um Congresso que deu essa retaguarda para ele. Assim, penso eu nessa questão também a gente tem que fazer o dever de casa. Procurar conhecer de fato, porque senão a gente vota mal, ou às vezes vota porque simpatizou com o candidato, porque ele é legalzinho, porque ele está de boa. Então a gente não olha lá para trás se ele tem um discurso coerente ou não coerente, né? Vamos dizer assim, a gente não vai eleger ou a pessoa perfeita, ou uma pessoa que é alinhada aos nossos princípios. Sim. Sim. E aí eu volto àquilo que eu falei. O índice de psicopatia dentro da política é imenso. O índice de falta de vergonha, certo? De você não... Existem uns Sérgios da vida aí, certo?
que são presos e depois o judiciário descondena, né? O presidente da República que foi preso e depois descondenado por quê? Por erro de endereço, certo? Por erro de CEP, exatamente. Aham. Então, são essas coisas que a gente precisa prestar atenção. Eu vou dar a palavra para o Agnello, depois eu volto a tentar falar sobre. Você está falando da violência do Rio de Janeiro, e a gente sabe que não é só o Rio de Janeiro, que é o Brasil, mas a gente sabe o histórico do Rio de Janeiro, sabe como surgiu toda essa violência que há, principalmente nas comunidades, que pode chamar mais favela, melhorava ainda, e a gente percebeu que os governos, nesse pensamento socialista, comunista, que surgiu lá no passado, que a gente adorava, que era a brizolada e assim vai, a gente percebe que o crescimento do Rio de Janeiro partiu desse pensamento de não coibir, principalmente a favela, não ter uma organização nas favelas que havia no restante do Estado, e a vitimização do pobre sempre, essa questão do que ele não é pobre, então ele tem motivos para fazer esse tipo de coisa. O pensamento político dessas pessoas levou a gente a viver um Estado do jeito que estamos. E eu não cresci no Rio de Janeiro, eu cresci na favela do Rio de Janeiro. Na favela do Rio de Janeiro a gente andava tranquilamente. Hoje você, em São Gonçalo, é terrível de você andar e saber se trafegar. Por quê? Porque a questão toda foi a política lá atrás. Hoje, pais, a margem, quem vai resolver da forma que eles estão falando que vai resolver. Porque isso é um problema lá do passado. O problema é que tem candidatos que vai dar continuidade a esse erro do passado, que vai dar continuidade e isso só vai virar uma bola de neve, só vai crescer, não vai parar nunca. Tá? Por quê? Porque a percepção política desses partidos e dessas pessoas que estão à frente, principalmente esse prefeito do Rio de Janeiro, está engranhado a mais do último fio de cabelo, tá? E as pessoas em dúvida de votar numa pessoa de um partido desse. É aí que vem a nossa consciência cristã de pensar de uma pessoa que está dentro do PT, qual é o pensamento dele? Como que ele vai reagir quando vir a questão da propina e da safadeza? Ele vai ser contra? Ele vai ser veementemente contra ao prefeito que quer ser opressor e quer dominar tudo? Não vai, a questão é essa. A questão é esse pensamento que a gente não deve nem ter a dúvida. Pessoas que a gente vai colocar lá, quando a gente pensa em votar, são pessoas que afrontam veementemente a lei básica do cristianismo, que é a liberdade, que é a forma de você não ser manipulado por eles. Eles não vão dar essa liberdade porque essa manipulação vem das escolas. E surgiu desse tipo de governo. Então é esse pensamento que nós hoje temos que ter na hora de pensar em votar em alguém. E também não é só porque dizer que ele é de direita que é uma pessoa que tem um pensamento cristão. Então tem aí todo um bojo, todo um pensamento, um viés que a gente tem que pensar no que a palavra de Deus fala sobre essa questão, que não é 2 aulas, mas estão sendo muito boas para poder, pelo menos, alertar, porque domingo que vem tem a nossa decisão aí. Mas a grande questão é que nós precisamos ter esses pensamentos sempre na nossa mente. Quando nós vemos uma reportagem, quando nós vemos um candidato se pronunciando, o que está por trás disso tudo? Nós não somos mais ingênuos de olhar para a pessoa que tem um discurso, de um vereador que tem um discurso que vai asfaltar todas as ruas, e pensar que ele está com um pensamento bom. Isso aí já é um ponto de carochinha. Pensar que botar ônibus de graça para todo mundo andar, isso daí é uma maravilha, quem conseguiu precisa ser eleito. Isso aí a gente já não está mais com esse pensamento, já não tem mais isso na nossa mente. Se a gente tiver, porque o pensamento realmente está ainda precisando dar uma chacoalhada. Então, voltando para a pergunta da Rosana, assim, é uma questão muito importante, a segurança, certo? Mas, assim, em termos de princípios, o que a gente deve pensar também, à vista daquilo que eu acabei de falar aqui? Por exemplo, à vista do 8º mandamento, certo?
Desse princípio que a gente vê assim, que o socialismo, a princípio, na sua base, ele é antibíblico. O que a gente deve fazer? Prefeito, vereador, qual é o partido? Tem esses Szinhos aí? Certo? Dize-me com quem andas? Então, qual é a coligação? Quais são os partidos que fazem parte da coligação dele? Isso é muito fácil de você ver, certo? Então, de certa forma, há algumas coisas que são muito interessantes. Se determinados partidos defendem uma determinada causa, é muito fácil você olhar como cristão e dizer assim, se eles estão defendendo isso, eu vou defender a causa contrária. É fácil. Para a igreja. Arma para a igreja. Tinha um nome, né, esses grupos? Grupo dos 11. Hoje em dia, na época, hoje em dia, ele abomina, pegando defensor da direito, mas por que eu fico nem aqui? Mas nós não fomos para esse, mas fora que isso não vamos lá. Ou aqui pensado, só uma coisa para falar, acabou. Mas, lamentavelmente, nós somos assim. Mas, detalhe, eu não gosto de política. Vocês eram. Eu sou apolítico. Eu sou apolítico. Uma vez um pastor falou com isso comigo. Eu sou apolítico. Uhum. Então, assim, respondendo à Rosana, essa questão é importante, certo? E a grande, assim, orientação que eu daria é exatamente isso. Olhe para os partidos e vejam quais estão... Lógico que nenhum vai ser totalmente bíblico, mas qual é o menos antibíblico, né, nesse caso? Então, olhe para com quem que ele está andando. Diga-me com quem você anda e eu vou dizer com quem você é. Esse aqui de um amigo, forte desse dois aqui, um era a Marta Rocha. E outro camarada, Marta Rocha, outro camarada, isso aqui está, pode votar, vocês botam o mundo formando com o partido. Qual é o partido? PDT. Exatamente. Sim. Que no final são princípios que estão contra a Escritura Sagrada. Deixa eu adiantar que só faltam... Mas a minha questão principal é esse conceito do Estado, qual é a responsabilidade do Estado com relação à segurança de verdade. Qual é a responsabilidade da prefeitura com relação à segurança de verdade.
É isso. Então, reparem, a legislação brasileira se a gente olhar para a Bíblia é totalmente contrária àquilo que a Bíblia diz, certo? A gente está falando, por exemplo, do sexto mandamento. Não matarás. A gente sabe o que significa isso. Não assassinarás. E a pena para quem viola esse mandamento na Escritura Sagrada é a morte. É a pena de morte. Então a Bíblia propõe a pena de morte para quem estupra, para quem mata, para quem sequestra, certo? São crimes considerados capitais na Bíblia. Mas nós somos mais inteligentes do que Deus, somos mais civilizados do que Deus e dizemos que a pena de morte é uma coisa bárbara, né? Então, o mundo propõe a abolição da pena de morte para essas coisas. E não só abolimos a pena de morte, mas como punimos os crimes contra a vida de uma forma muito suave. A gente tem inúmeros casos. Eu lembro agora de uma menina que estava brincando, se não me engano, numa cidadezinha do interior do Pará, saiu da escola, começou a brincar com os coleguinhas na praça, veio um carro em alta velocidade, pegou a menina, deixou um chinelos havaiana dela ali. No dia seguinte apareceu morta a menina, eu acho que 9 anos. Quem era o criminoso? Quem sequestrou e matou? O pai. O pai. Estava separado da mãe, pagava R$ 100 de pensão. E ele achava que isso era um absurdo e ele vou resolver o problema. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na mensagem. Resolveu o problema matando a filha. Foi condenado a 12 anos. 12 anos. Vai cumprir quanto desses 12 anos? Um pai mata a própria filha e logo em seguida está livre. Isso é a rodo, a rodo. Ou seja, vale a pena matar, roubar, vale a pena. No Brasil. E não é à toa que o Brasil, se você somar os homicídios do Brasil, eles são maiores do que a soma de todos os países do hemisfério ocidental. Não existe lugar no mundo onde se mata mais do que no Brasil, e mata-se muito mais do que em qualquer outro lugar. Então, de quem é a culpa? Do poder executivo, do poder legislativo, que não muda o Código Penal, do poder judiciário, que solta lá desde o Supremo bandidos e prende cidadãos, do poder executivo. A lei diz que é dever do Estado, né, dos estados, a polícia, né, a polícia é sobre o Estado. Mas os municípios também podem colaborar muito sobre isso. Existem várias ações que o prefeito pode tomar, um deles é o PROEIS, e medidas básicas de segurança, como iluminação, né? Só coisas poucas, mas muitos prefeitos dizem isso aí é dever do governo do estado, do governador, não meu, e cruza os braços e joga isso, certo? Uhum. Então, assim, mais uma vez, dize-me com quem andas e eu direi quem és. Só isso, certo? Para terminar, faltam 4 minutos. Eu queria falar aqui sobre algo que está na pauta desde... Fala, policial. Eu não ia deixar mais ninguém falar, mas como é um policial, pode falar. A gente aqui na igreja, quando eu cheguei na igreja 10 anos atrás, eu digo que eles são cristãos há mais de 20 anos, e de uma opinião toda achando que conhece a palavra de Deus, conhece a Bíblia, e mil coisas na nossa cabeça, a gente se levanta, principalmente eu e minha esposa e meus filhos, sempre levantamos a mão, tiramos nossas dúvidas, questionamos como é que faz isso, Deus me salva, eu que cometi, e sempre levantou a mão e falou. E assim, se eu te contar hoje, aqui pela manhã, estou na casa de novos membros, principalmente, membros antigos também, pode ter dúvida e perguntar. Aqui uma casa de novos membros, ninguém quer concordar, não tem ponto, assim, está ensinando que é certo, mas se você tem dúvida, aparentemente não acha justo, está se fazendo falar aqui na classe de novos membros, pode levantar e discordar, e a irmã quer falar uma coisa. Pode se falar o que acha, a opinião, para poder confrontar a luz da escritura e poder não se sentir intimidada a não falar, mas você até esclarecer e aprender mais e mais. Como eu sempre digo, na mensagem a gente não pode fazer isso, mas na escola a gente deve fazer isso, né? Fala, Ana Luísa. Eu estou percebendo que está tendo assim, uma intenção de equilíbrio, né? Isso é bom. Que nós entendamos, nesse momento que estamos vivendo, que devemos ter um equilíbrio
a escolha. Mas houve um tempo atrás, quando fazia o ensino médio, que existia um militar que era agarrado pelas mulheres, e na época do governo dele, foi a época que morreram muitos estudantes, mas muitos, e muitos desapareceram. E muitos até hoje não se sabe onde está, para onde foi, famílias até hoje se procuram. Quando Garrafa Azul Médici estava no governo, na minha cidade, fizeram um estátua, não é dessa igreja dele. E na escola que eu estudava, que era a escola tecnicista, tinha assim, o retrato dele dizia: homem do meu tempo, tenho pressa. Não sei qual era a tese dele. Então, lá na minha terra, na minha cidade natal, um universitário pertencia ao movimento universitário, ele desapareceu, fazia direito e desapareceu. E um dia chegou a Polícia Federal na casa da família dizendo: aqui está o seu filho morto. E colocaram lá o funeral na casa do universitário. E a mãe disse assim: não é meu filho, eu não vou chorar, porque não é meu filho. E foi um polícia, né? E a polícia chegou e disse, de metralhadora, perto dela, chore que é seu filho. Quer dizer, eu vivi isso aí. Eu vivi, na época, estava saindo da minha adolescência para a juventude, e foi um terror viver o governo militar, certo? Porque foi um governo dos absurdos. Foi um governo dos absurdos. Por isso que eu disse, é bom que nós devemos tentar um equilíbrio. Depois houve uma ideologia aí, um comentário, que devemos não votar no partido, mas sim na pessoa. Quem é a pessoa? Quem é a pessoa do Bolsonaro, do Anjinho? Quem é a pessoa do Lula? Quem é a pessoa do Eduardo Paes? Não sei. Então, assim, é a pessoa. Qual é a posição da igreja com relação a isso? Certo? Porque se a gente ficar nessa de PS, PT, quem é a pessoa? Como a gente pode escolher a pessoa? Se no governo militar houve isso. E muitas vezes eu vou ser bem sincera aqui. Na questão do governo anterior, o Bolsonaro, né? Ele foi um homem extremamente assim, cruel, no sentido da Covid, como diz a psicopatia política, né? Ele debochou, disse que não tinha oxigênio, que o povo estava morrendo, entendeu? Que ele não era governo. Não sei se foi a inteligência artificial feita aquilo, ou se foi a poder mesmo. Vamos buscar vacina na casa da sua aí. Quer dizer, é governo de direita, mas a postura dele, como foi a postura dele diante daqueles que estavam padecendo por falta de ar, morrendo, famílias perdendo pessoas, e uma tristeza total, uma correria atrás de vacina, entendeu? Então, a igreja deve também não só questionar o lado da esquerda, mas da direita também. Principalmente dessa direita, onde os militares, eles têm assim um domínio, um poder, não é? Se atribuiu à igreja e vinha a teologia da prosperidade. Estamos caminhando para a teologia do domínio. E essa teologia do domínio, a igreja também tem que ser limitada. É um momento que a gente tem que ver, tá
certo? Como igreja, não rotular P, C, MS, PP, e também não rotular fulano, ciclano, beltrano, mas a gente manter o equilíbrio. Na minha concepção, sua eleitora, eu não voto aqui em Maricá, mas amo Maricá, Baltazar vota aqui em Maricá, mas eu quero dizer o seguinte, a igreja deve ensinar, mas a igreja não deve se partidarizar. Porque à medida que se você se partidariza, você está em equilíbrio. Alguns conceitos da Ana Luísa. Primeiro, falando do governo militar, ligando o governo militar à direita. No início, não sei se você estava aqui, o governo militar não era de direita, de acordo com a definição que nós fizemos aqui, certo? A direita propõe uma diminuição do poder do Estado sobre o indivíduo. Os militares, eles propõem o aumento do Estado sobre o indivíduo. Acabei de falar aqui que meu filho é que me chamou a atenção disso, que o Geisel era socialista. Ou seja, os militares não eram de direita. Os militares são de esquerda. Tem um pensamento positivista, autoritário, e isso não é característica de direita. Ou seja, a gente falou, extrema-direita propõe... Se você falar de extrema-direita, você não vai chegar no nazismo. O nazismo é extrema-esquerda, dentro dessa definição. Extrema-direita seria o quê, de novo? A libertarianismo, o anarcocapitalista. O Milley seria extrema-direita, certo? Então, a gente tem esse exemplo. Segundo lugar, a gente fala de rotular, essa questão de colocar rótulo, né? Eu me lembro uma vez que eu perguntei para um amigo pastor lá do banco, e ele estava falando algumas coisas assim, eu falei, você é calvinista? Aí ele, não gosto de rotular as pessoas, não gosto de rotular as pessoas, certo? E aí eu cá com os meus botões. A pergunta, Ana Luísa, você crê que só existe um Deus e que Maomé é o seu profeta? Não, né? Então você não é muçulmana. Você não é muçulmana. Não? Você é muçulmana? Você é o quê? Cristã? Cristã. Você acredita que nós devemos prestar reverência e hiperdulia à Virgem Maria? Você acredita que nós devemos orar aos santos? Você acredita que nós devemos orar pelos mortos? Não? Então você não é católica romana. É católica? Não? É o quê? Cristão o quê? Porque o católico também é cristão. Então você é cristão o quê? Evangélica? Evangélica? Muito bem. Aí eu posso perguntar, a Ana ainda é da classe Novos Membros, né? Mas eu posso perguntar para alguém mais velho aqui, você crê que você tem livre-arbítrio? Você crê que a salvação é sinergista, há uma cooperação entre a vontade de Deus e a sua vontade? Você crê assim? Não. Então você não é arminiano, você é o quê? Calvinista. Então, em vez de eu ficar perguntando, você crê nisso, nisso, aí a gente simplifica. Você é cristão? O que é cristão? É um rótulo, entre aspas. Você é evangélico? É um rótulo. Você é calvinista? É um rótulo. Facilita. Facilita as coisas, não é? Então, dependendo dos princípios em que nós cremos, nós nos colocamos numa posição ou noutra, ok? E a Ana falou que a igreja não deve se partidarizar. De fato, a igreja não deve se partidarizar. Mas a igreja tem a obrigação de dizer uma palavra a respeito de certos partidos, dos Ds e dos S, sim. E eu vou aqui para terminar, desculpe passar. Por exemplo, a gente tem aqui uma pauta que a gente chama de costumes. Casamento, família, definição de casamento, não é? Já se disse, eu vou só repetir aqui rapidamente, o Estado não tem o direito de definir o que é família. Não tem o direito, certo? Isso é um princípio bíblico. A família foi criada antes do Estado. O Estado foi criado para servir a família, e a família não é para servir o Estado, mas o Estado para servir a família. E, portanto, o Estado não tem o direito de definir o que é família. Mas existem partidos que querem definir o que é família.
que querem interferir nessas áreas. São partidos antibíblicos, e nós precisamos dizer quais são os nomes desses partidos. A igreja precisa dizer. O fato de dizer não significa que nós estamos nos partidarizando, mas se você é cristão coerente com aquilo que você crê, você não pode, ao mesmo tempo, votar em pessoas que estão nesses partidos. Nós devemos votar nas pessoas e nos partidos. Devemos prestar atenção em que partidos estão. Existem cristãos que estão em partidos errados, que combatem aquilo que eles creem. Aliás, espero que eles creiam dessa forma. Deixa eu terminar, porque senão vai passar. Desculpe, Miriam. Complementar o que você está falando. Então, ao mesmo tempo, a igreja também não pode se omitir do que está no mundo. Então, quando você fala das partidos, é a igreja se colocando nessa sociedade. Então, vamos lá. Reparem, no Brasil, que eu escrevi aqui para terminar, existem alguns partidos que se opõem àquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, Partido Socialismo e Liberdade, só o nome já diz, né? Pessoal, um dos partidos mais engajados na luta pelos direitos LGBT. Eu peguei isso aqui de um texto do Ministério Público de São Paulo. Um dos partidos mais engajados. No caso aqui, o texto estava elogiando, certo? Pela descriminalização do aborto. Você crê que o aborto é um crime, de acordo com a Escritura Sagrada? Defende a vida? Tem que ser intransigente nisso? Então você não pode votar em quem é o PSOL. Não pode. Pode ser um crente, piedoso. Está no PSOL? Não pode. Certo? Pode ser pastor. Tem pastor, eu sei. O PPS, antigo PCB. Nosso partido, como organização laica que reconhece a maternidade como um direito e uma escolha e assume posição clara em defesa da descriminalização do aborto por considerá-lo uma questão de saúde pública e de direito e autonomia da mulher. Vai votar em alguém que está lá? Um crentão que está lá? Não. O Partido Verde atira para os dois lados. Abre aspas, o PV não estimula a prática do aborto, pois ele é sempre traumático, por isso queremos a legalização do procedimento. Estabelecendo regras e limites de idade gestacional. O programa defende a legalização da interrupção voluntária da gravidez com um esforço permanente para a redução cada vez maior da sua prática, através de uma campanha educativa de mulheres e homens para evitar a gravidez indesejada. Mas, ao mesmo tempo, pode fazer. PCB. Abre aspas, o aborto não mata, o que mata é a clandestinidade, é a violação dos direitos humanos, o aborto não é uma violação dos direitos humanos, e dos direitos reprodutivos das mulheres, é a legitimação e a legalização do estupro, tudo baseado numa ideia religiosa de que as células fecundadas já seriam pessoas, e, portanto, ignorando totalmente a laicidade do Estado brasileiro. Vai votar em candidato do PCB? Não. PSTU, descriminalizar, aliás, esse PSTU, não sei se vocês viram essa semana, o sujeito defendendo o terrorismo do Hamas no dia 7 de outubro, certo? Eles fizeram o 7 de outubro, interessante, né? PSTU, descriminalizar e legalizar o aborto é garantir o direito das mulheres trabalhadoras à vida. Por isso, essa reivindicação deve ser tomada pelo conjunto dos trabalhadores. Não podemos admitir nenhuma morte de mulheres a mais, porque setores conservadores reacionários no poder se negam a conceder esse direito às mulheres. Vai votar em candidato do PSTU? Não. PCO, defendemos a legalização do aborto como parte dos direitos democráticos da população. A moral e a religião não pertencem à discussão sobre a decisão a respeito da continuidade ou não da gestação. Essa decisão pertence à mulher. Vai votar em PCO? Não. É antibíblico, anticristão. Partido dos Trabalhadores. Há uma longa história aqui, mas eu estava lembrando de... eu estava conversando com uma pessoa e fui pesquisar, me lembrei aqui. Em 2009, o PT puniu 2 deputados, o Luiz Bassuma, da Bahia, que é espírita, e o Henrique Afonso, que é pastor presbiteriano, estava lá no PT. É igual, lembra, eu não sou muito a favor de pregação alegórica, mas falo muito de Pedro esquentando a mão lá na fogueira dos ímpios, né? Então, é exatamente isso, certo? Eles puniram esses 2 deputados por terem infringido a ética partidária ao militarem
contra a resolução do 3º Congresso Nacional do PT a respeito da descriminalização do aborto. Por fim, eles tiveram que sair do partido, ambos. Certo? Foram punidos porque eles eram contra o aborto. Ou seja, é muito claro, irmãos, muito claro, cristalino, que esses partidos não podem haver crentes nesses partidos. E nós não podemos votar em quem é desse partido, mesmo que seja crente. Certo? Pessoa e partido. A Rede Sustentabilidade da nossa irmã, né, Marina Silva, também defende os direitos LGBT e a descriminalização do aborto. Certo? PSC, Partido Social Cristão, olha aqui a diferença. Abre aspas para o programa. Alicerçado em princípios cristãos, o PSC entende que a vida se inicia já na concepção. Assim como nós, pensam também os legisladores brasileiros que se preocuparam em assegurar no Código Civil os direitos do nascituro, um ser que é concebido, mas ainda não nascido. A vida é, portanto, direito primordial e fundamental de todo ser humano. Certo? Então, assim, de acordo com os princípios cristãos, eu coloquei aqui, outros partidos não se expressam claramente sobre o tema. Democratas, Avante, ex-PCdoB, Partido Democrático Trabalhista, PDT, Podemos, ex-PTN, Partido da Mobilização Nacional, Partido Progressista, PSDB, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da República, Partido Pátria Livre, Partido Social... São 29 partidos, imagina. Né? Imagina. Né? Mas os mais importantes a gente já citou aqui. Né? Então, irmãos, são 10h15. Eu sei que é um tema que todo mundo, às vezes, depois quer falar, mas já passamos muito do horário e espero ter esclarecido alguma coisa. Qualquer coisa, podem me procurar lá fora e a gente conversa. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pedir ao nosso irmão Celso que encerre com oração. Isso.